Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com a aula 23, na qual nós trataremos sobre a análise econômica de redes de trocadores de calor, certo? E isso dá continuidade, né, à nossa aula anterior e aos assuntos que a gente vem tratando na parte da segunda avaliação, que é a integração energética, né, que é um conteúdo muito importante, também um pouco mais delongado, né, que leva mais aulas para a gente entender cada etapa, né, praticar e fixar isso bem, porque né, na prática isso é muito utilizado e é necessário, né, que o engenheiro químico tenha conhecimento de integração energética. E nós vimos, então, desde lá da metodologia PINT, né, como determinar as curvas compostas de entalpia e temperatura das correntes frias e quentes, como determinar a temperatura de pinte do processo, e em função disso, a temperatura de pinte das correntes quentes e frias, e também, aí, a partir disso, montar a rede de trocadores de calor para fazer a integração energética, tá? Que é uma rede de trocadores que aí vai se tornar diferente da rede de trocadores original que a gente tinha, né, antes da integração, só com trocas de utilidades, e vimos como fazer a construção do diagrama de grade, alguns critérios em relação aos CPs das correntes, para evitar trocas que são inviáveis termodinamicamente, casos, né, em que nós não temos necessariamente uma temperatura de pinte, mas temos, né, um total esgotamento de utilidades quentes ou frias em função das correntes de processo, tá certo? E também casos de divisão de correntes que a gente precisa recorrer quando a gente não consegue satisfazer o critério do CP, por exemplo, para dividir as quantidades que são trocadas de energia de cada corrente em relação a outras correntes, seja acima do pinte, seja abaixo do pinte. Bem, então nós vimos como fazer isso, como montar, né, da maneira manual, né, da maneira prática, e também com o Asper Energy Analyzer, né, que é um software que traz, então, já um algoritmo e uma interface que permite fazer esses cálculos de maneira mais prática e, e funcional, digamos assim. E em função disso, uma vez que a gente tem a rede de trocadores de calor da integração energética, agora a gente precisa descobrir uma maneira de ver se realmente essa rede ela é a melhor rede a ser implementada no projeto em um processo industrial. Porque a rede que a gente viu é uma rede construída a partir de um processo que pode já estar em funcionamento. Tá bem? Mas para um projeto de um novo processo a ser implementado, nós temos condição daí de construir a nossa rede de trocadores de calor utilizando um ΔT mínimo de temperatura ótimo, tá bem? Eu já cheguei a comentar nas aulas gravadas, né, e anteriores um pouco em relação à questão econômica da rede de trocadores de calor, e que ela é afetada, né, pelo grau de liberdade que a gente escolhe na integração energética, que é o ΔT mínimo de aproximação entre as curvas compostas das correntes quentes e frias. E por conta disso, né, então, quanto menor o ΔT mínimo de aproximação, mais a gente reduz em utilidades, né, então a gente reduz os custos operacionais do processo, porém a gente acaba levando a um aumento de número de trocadores de calor do processo. Isso acarreta em um aumento de custo de capital também, que a gente precisa comprar e adquirir mais trocadores de calor. Então, né, quanto maior esse ΔT mínimo e mais distante as curvas, né, ocorre o contrário, né, aumenta o custo de operação, porque vai precisar de mais utilidades, e diminui daí o custo de capital. Nós temos a chance de cair numa região com menos trocadores de calor. Então, né, existe aí, né, digamos que um trade-off em relação ao custo de capital e ao custo operacional, que permite a gente identificar que existiria um ponto ótimo, né, um ΔT mínimo ótimo, que compensa, né, dos dois lados a redução desses custos e seria economicamente a melhor condição. Bem, e para a gente avaliar isso, né, nós veremos na aula de hoje como fazer uma estimativa da área de troca térmica da rede de trocadores de calor, tá certo? Então, existe aí uma metodologia, um método de fazer essa estimativa, tá certo? E é justamente uma estimativa, né? Não é um valor concreto, não é um valor real, porque nós fazemos algumas aproximações, algumas considerações para fazer essa estimativa. No entanto, em relação ao ΔT mínimo ótimo, né, o mesmo erro que essa estimativa pode provocar para o ΔT mínimo em uma condição, ele vai estimar para outras. Então, mesmo que a gente
trabalhe com o valor de estimativa, o ΔT mínimo que a gente vai encontrar, provavelmente, tem altíssimas chances de ser o melhor ΔT mínimo para o valor real da rede, com a área, né, exatamente correta para essa rede de trocadores de calor, e em função disso, a gente ter o menor custo possível. E aí, em função dessa área, nós vamos ver algumas correlações da literatura que são apontadas e utilizadas para fazer a estimativa de custo de uma rede de trocadores de calor. E tendo, então, a estimativa de custo da rede de trocadores de calor, nós temos condição de determinar qual o menor ΔT mínimo, porque daí basta a gente fazer a integração considerando alguns ΔT mínimos, que nós teremos, né, a capacidade de fazer um ajuste dos valores, né, para um modelo por regressão, como eu vou mostrar mais adiante, e aí fazer a estimativa do ΔT mínimo ótimo. Bem, então vamos começar aqui pela estimativa da área de troca térmica da rede. Bom, as curvas compostas, né, que nós utilizamos lá para fazer a integração energética, né, do diagrama entalpia-temperatura, elas também podem ser utilizadas para prever a área total de troca térmica necessária. Bem, uma vez que nas curvas compostas nós temos as informações de ΔT, temos as informações de CP, temos a informação de variação de entalpia, então nós conseguimos correlacionar com a área, tá certo? Pela equação, né, genérica da troca térmica, né, Q igual a U vezes A vezes ΔT, e a partir da área, mais adiante, a gente consegue fazer a estimativa do custo. E quando a gente faz essa análise da área, a gente vai considerar, né, a gente tem que considerar que as utilidades também estão incluídas, tá certo? Então, lá na construção seja da curva composta, seja do diagrama das curvas para o PINT, tá certo? A gente precisa considerar as utilidades, porque as utilidades também trocam calor com as correntes de processo em um trocador de calor. Então, né, a gente vai também levar em consideração a área desse trocador de calor, que vai ser utilizado para trocar calor com as utilidades, né, de forma a ter aqui, então, as curvas compostas balanceadas, tá? Que seriam as curvas compostas sem aquela demanda residual que a gente tem e complementa com utilidade quente acima do PINT e com utilidade fria abaixo do PINT, certo? A curva composta balanceada deve ser dividida verticalmente em intervalos de entalpia. Bem, como eu vou mostrar mais adiante, isso representa uma diferença em relação lá ao PINT. Quando a gente faz a determinação da temperatura de PINT, a gente divide os intervalos da curva composta em intervalos horizontais, tá certo? Em função da variação de temperatura que nós temos no intervalo em que a gente tem uma variação de temperatura ao longo da curva composta. Aqui, a análise que a gente vai fazer para os intervalos são intervalos que são divididos, né, em função de uma divisão vertical, tá bem? Já vai ficar um pouquinho mais claro, porque essa divisão vertical justamente indica para a gente a quantidade de calor ou a quantidade de entalpia que é trocada nesse intervalo K, certo? Vamos chamar daí, né, de maneira genérica, um intervalo K, qualquer um desses intervalos que a gente tem aqui. E aí, com K variando de 1 até o valor máximo que a gente vai ter de divisões em função das variações de temperatura. Bem, então, por exemplo, aqui a gente tem a curva composta, entalpia temperatura, e, né, nós considerando, né, por exemplo, uma utilidade, né, que troca calor a temperatura constante, eu vou representar a linha dela na curva composta. Tá bem? No caso aqui, trocando calor latente, seria a temperatura constante. Se fosse uma utilidade trocando calor sensível, né, como a água, mas talvez não com CP muito, né, com uma inclinação muito alta, também com uma representação, né, de uma reta ou de uma linha com a sua inclinação de CP, indicando essa troca térmica do intervalo. Porque esse intervalo também é levado em consideração, porque o trocador desse intervalo também tem uma área associada. E a área do trocador, né, desse intervalo K, que vai fazer essa troca de energia, fazendo ocorrer essa variação de temperatura nas curvas compostas quentes e frias, se a gente utilizar lá a nossa correlação genérica da transferência de calor para o cálculo, né, de transferência de calor de um trocador, nós podemos utilizar a expressão lá que eu comentei, Q igual a A vezes U vezes ΔT. E esse ΔT,
né, por a gente considerar que uma variação uma troca térmica para trocadores em contracorrente, e porque a nossa temperatura não se comporta, né, necessariamente de maneira linear dentro da troca térmica, a gente vai utilizar a variação de temperatura média logarítmica, tá? Vocês veem lá em transferência de calor, em operações energéticas, né, que daqui a pouco eu mostro a equação para vocês relembrarem. Então, utilizando essa correlação e isolando a área, em um determinado intervalo K, nós temos a área como a razão entre essa quantidade de energia desse intervalo, e que eu consigo observar aqui no eixo X, para a variação de entalpia que ocorre, sobre U, que seria o coeficiente global de troca térmica, vezes a variação de temperatura média logarítmica. Bem, então, para fazer a estimativa da área nesse intervalo, uma das condições que a gente assume é que esse coeficiente global de troca térmica ele seja constante em todo o processo e a transferência de calor contra a corrente, certo? Então, dessa maneira, né, nós tendo, então, um coeficiente global constante para todos os intervalos, eu vou utilizar o mesmo coeficiente global de troca térmica, tá? Se eu não conheço os trocadores, se eu não sei essa característica deles, né, não tenho condição de estimar, né, mas conheço os coeficientes de transferência de calor por convecção, condução, né, como isso aqui é uma resistência que é calculada em função desses coeficientes, nós podemos daí estimar e utilizar um coeficiente global de troca térmica para todos os trocadores da rede, tá certo? Isso aqui, sim, vai justamente também ocasionar na estimativa, mas como eu comentei, é uma estimativa que vai ser aplicada a todos os ΔT mínimos de temperatura de aproximação que a gente vai considerar. Então, os desvios vão ser os mesmos para todos os casos. E daí, na prática, vai ser o ΔT mínimo, né, bem mais adequado ao que a gente realmente vai encontrar mais adiante. Bem, então, em cada intervalo, né, eu consigo fazer a estimativa com a expressão pro intervalo. E se eu quero de toda a rede de trocadores de calor, eu daí vou somar a área de todos os intervalos. Bem, então, o somatório K aqui de todos os intervalos que eu consigo fazer a divisão na minha curva composta, me daria, então, me leva ao cálculo da área de troca térmica da rede de trocadores de calor. Bem, mas, para a gente conseguir fazer o cálculo, então, em cada intervalo, a gente vai utilizar, então, né, o somatório da variação aqui da área em relação a cada uma das correntes, tá bem? E daí a gente vai considerar a variação de entalpia no intervalo tanto da corrente quente quanto da corrente fria, e multiplicar cada um pela variação de temperatura média logarítmica, né, como está aqui. Só que considerando, então, o constante, né, eu posso colocar ele aqui dentro ou colocar ele aqui fora, né, vou conseguir fazer o cálculo da mesma forma. E na estimativa da área de troca térmica, né, muitas vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção, né, acaba sendo muito maior e significativo que o coeficiente de transferência de calor por condução. Então, eu vou aproximar e vou dizer que o coeficiente global de troca térmica ele vai ser representado, né, como uma resistência apenas do coeficiente de transferência de calor por difusão, certo? Por convecção, na verdade, não difusão. Difusão é o K, tá certo? É por convecção, o H, que pode ser calculado, né, pelas correlações lá de transferência de calor, pelos números, né, que a gente tem adimensionais, que correlacionam, então, o escoamento no processo com o coeficiente de transferência de calor por convecção. E se eu coloco, então, esse U aqui para dentro e chamo, né, minha quantidade, a minha variação de entalpia nesse intervalo, então, de uma quantidade de calor Q, que é trocada entre esses trocadores, eu vou ter, então, uma razão Q sobre H. Então, simplesmente eu substituir aqui a minha variação de entalpia por calor e o meu coeficiente global pelo coeficiente de transferência de calor por convecção. E esse calor, né, como foi utilizado para calcular a variação de entalpia, lá vai ser dado, então, por CP, né, o CPzão, a capacidade calorífica, pela variação de temperatura nesse intervalo. Então, tanto para as correntes quentes, quanto para as correntes frias.
E essa variação de temperatura média logarítmica, né, só para lembrar, né, vocês já devem ter trabalhado bastante isso, mas é calculado como a variação de temperatura em uma extremidade da troca térmica, menos a variação de temperatura na outra extremidade, sobre o ln da razão entre essas diferenças de temperatura, né, justamente por representar melhor a média de temperatura entre a entrada e a saída, que não é uma média aritmética, né, e é mais representada, ajustada de melhor maneira, né, com uma média logarítmica. Bom, em redes de trocadores de calor, onde os coeficientes individuais de transferência de calor por convecção, que é o nosso H, não tem diferentes ordens de grandeza, essa suposição de transferência de calor vertical que a gente vai estar adotando para fazer essa estimativa da área, ela é bastante válida, certo? Ela é boa. Porém, se nós temos uma diferença de ordem de grandeza significativa entre essas correntes no processo, em função das características do fluido, da velocidade de escoamento, da vazão, que tudo isso interfere no H, isso pode levar a alguns erros significantes, certo? Então, essa é uma avaliação que precisa ser feita se a gente quiser ter uma ideia se a estimativa vai ser boa ou não. Mas lembrando que a estimativa vai acarretar o erro para qualquer condição, e então essa estimativa, no final, na hora de determinar o ΔT mínimo, não vai ter um impacto significativo. Por exemplo, aqui, né, eu tenho um pedaço, né, um trecho aqui de uma curva composta quente e um trecho de uma curva composta fria. Vejam que aqui nesse intervalo, a corrente que faz a variação de 30 para 290 tem um H de 0,1. E de 300 até 350, um H de 0,01. E o contrário ocorre para a curva composta fria aqui embaixo. O que está no intervalo de baixo tem um H de 0,01, e o que está no intervalo aqui de cima, de 0,1. Se eu fizer o cálculo, né, considerando a transferência de calor entre a região vertical, né, para a estimativa da área, vejam que, pela ordem de grandeza aqui ser diferente, entre uma região que está acima da outra, eu poderia ter que, por exemplo, em um cálculo, né, de um exemplo que o Smith faz, de 1.616 metros quadrados do trocador nessa região. Mas se eu considerar que a troca ocorre nas correntes com um intervalo oposto, e daí sim, com um H semelhante, né, parecido, para a mesma rede, né, para o mesmo intervalo aqui que constitui toda essa região, né, tanto das de baixo quanto das de cima, levaria a uma estimativa de área de 1.250 metros quadrados. Então, justamente por conta, né, de escolher a transferência ser vertical ou não ser vertical. E nesse caso aqui, como a ordem de grandeza é diferente no mesmo eixo, né, a estimativa mais plausível seria essa transferência não vertical. Mas se eu tivesse, né, considerando um H bem próximo ou parecido para as curvas de cima e de baixo, eu posso considerar essa estimativa de cima como uma estimativa bem próxima, né, da área real de troca térmica. Então, é só algo que a gente tem que tomar um certo cuidado e uma atenção na hora de fazer esse cálculo. Então, se para o processo de vocês, né, tiver uma ordem de grandeza parecida, eu posso fazer a estimativa, né, dessa maneira que a gente vai ver aqui. Senão, a gente precisaria, e fica mais fácil, porque daí a gente divide os intervalos e faz o cálculo da área em cada intervalo. E é mais fácil de fazer isso, porque visualmente, né, a divisão fica mais prática. Mas se não ocorrer, daí a gente tem que fazer a troca de um intervalo com o outro. E daí é possível também, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para ver se a transferência de calor pode ocorrer, tá certo? Se a curva quente continua acima da fria, como é o exemplo aqui, por exemplo, e se a gente tem os coeficientes daí de transferência de calor por convecção numa ordem de grandeza parecida, mas também seria possível. Então, para a gente visualizar isso, e para a gente, né, ver em um exemplo como nós faríamos a estimativa da área de troca térmica de uma rede, né, eu trouxe aqui um primeiro exemplo que faz a estimativa da área de troca térmica para a rede lá do exemplo 2 que a gente já resolveu lá na aula 14, tá certo? Então, naquela rede a gente já fez o cálculo das condições de Pint, já fez o cálculo de utilidades quentes e frias, já fizemos a integração energética, né, já construímos o diagrama de grade, já montamos isso, né, desse exemplo das aulas anteriores,
E agora, com os resultados, né, vamos estimar a área de troca térmica da rede de trocadores de calor, né, dessa rede, para um mesmo ΔT mínimo que foi utilizado lá nos exemplos anteriores, ou seja, 10 graus Celsius. E como utilidades, vamos considerar um vapor a 240 graus Celsius e condensado a 239. Então, praticamente, né, só troca de calor latente. E para a utilidade fria, né, água de resfriamento, 20 graus Celsius, retornando à torre a 30 graus Celsius, como utilidade fria. E aqui abaixo temos, então, os dados das correntes na tabela a seguir. Então, os dados aqui, basicamente, são os dados que nós já tínhamos, tá, da integração desse exemplo anterior, porém, adicionados aqui os dados do vapor e da água fria, que são as utilidades que a gente vai adotar, então, porque na estimativa da área, como eu comentei, a gente tem que considerar o intervalo da utilidade também, o CP das utilidades e também o H de cada uma das correntes de processo, também que a gente precisa conhecer para poder fazer essa estimativa. Se a gente não conhece, a gente vai buscar na literatura, tá certo? Para aquele fluido, para aquele, né, determinado processo, ou vai fazer uma estimativa com os números adimensionais, né, o número de Prandtl, a gente tem alguns números de Nusselt, né, outros números que acabam, né, permitindo fazer a estimativa do coeficiente convectivo de troca térmica. Também não lembro de cabeça agora quais são e quais as correlações, mas depois eu posso colocar lá o material para vocês também. Bom, então vejam aqui, para a gente fazer a estimativa, a gente vai dividir a nossa curva composta, né, em intervalos de forma vertical, tá, diferente do que a gente fez antes, que era na forma horizontal, e aí vamos numerar esses intervalos para ficar mais fácil lá na frente, para a gente, né, se referenciar a cada intervalo. Pode ser da direita para a esquerda, pode ser da esquerda para a direita, né? Tanto faz isso, porque no final a gente vai somar a área de todos os intervalos para ter a área da rede de trocadores de calor. Mas como que a gente faz essa divisão de intervalos? A gente olha para a curva composta quente, olha para a curva composta fria, adiciona a utilidade quente, adiciona a utilidade fria, e aí, toda vez, né, partindo da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tá? No meu caso aqui a gente vai partir da direita para a esquerda, que eu tiver uma variação de inclinação por conta de CP, tá certo? Ou uma, né, justamente pela sobreposição de correntes naquele intervalo de temperatura, eu vou fazer uma divisão de intervalo, certo? Então, vejam que aqui teve uma variação de CP aqui, então eu fiz a divisão aqui. Aí ocorreu uma outra variação na curva composta quente aqui, a gente marca outra divisão aqui. Ocorre outra variação de inclinação aqui, a gente marca outra divisão aqui. E assim a gente vai fazendo a divisão dos intervalos para a área. Certo? Chegou aqui no pint, também teve uma variação de temperatura, de inclinação tanto para quente quanto para fria, então como coincide eu faço uma só. Aí aqui teve outra variação para a curva fria, aqui teve outra variação para a curva quente, certo? Então, a gente marca, né, sempre que a gente tem uma variação de CP, uma divisão de intervalo. E aí a gente conta, né, internamente quantos intervalos a gente tem. Então, né, apesar de eu ter aqui, né, 8 traços, se eu contar aqui o meu eixo vertical, eu tenho 7 regiões, 7 intervalos. E aí a gente vai fazer a estimativa para cada intervalo, e vai determinar a área de cada intervalo, e no final somar para ter a área da rede. Bom, para ficar mais fácil de visualizar, então nós vamos daí construir, né, aqui uma representação de cada um desses intervalos, representando a variação de temperatura, tanto para a corrente quente quanto para a corrente fria nesse intervalo, e também anotando, né, nos intervalos os valores de calor trocado por cada, seja pelas utilidades, sejam pelas correntes frias e quentes, e também montando, né, mostrando cada uma das correntes que a gente tem na rede, tá certo? Por exemplo, aqui a corrente 2, saindo de 250 até 40, a corrente 4, de 200 até 80, que são as correntes quentes, as correntes frias, a corrente 1, de 40 até 200, e a corrente 3, de 150 até 250. E colocando as utilidades também, porque elas também vão ser levadas em consideração. E aí, como vai entrar no cálculo,
anotar também o CP e anotar o H de cada um deles, né, em unidades que estejam dimensionalmente apropriadas. Né, e lembrar de fazer essa verificação da unidade. Então, se a gente constrói, né, o diagrama dessa maneira, que é bem parecido lá com o diagrama do Pint, a diferença é que em vez de colocar a temperatura final, inicial e o Pint apenas, a gente vai colocar uma linha para fazer a divisão de cada um dos intervalos que a gente identificou aqui, certo? Mas levando em consideração a variação tanto da quente quanto da fria, certo? Por isso a gente tem um valor aqui em cima e um valor aqui embaixo. E lá embaixo a gente vai anotar a variação de entalpia que a gente vai ter em cada intervalo na hora que a gente olhar para o diagrama, né? Por exemplo, e é por isso que aqui ficou, né, da esquerda para a direita, né, eu coloquei então aqui do zero em relação à variação de entalpia máxima, porque como aqui a nomenclatura, né, ficou daqui para cá, eu vou então do zero eu acabei tendo no intervalo 7 a minha primeira variação em relação ao início, tá certo? Então, de 0 até 6, na verdade, aqui é o intervalo 7. Bem, vejam aqui. E o meu último intervalo é o intervalo 1, porque é o intervalo que sofre a variação de entalpia lá no final. Bem, então, depende da numeração que você faz, né? Ela tem que ser a mesma numeração que vai ser utilizada aqui para o cálculo da variação de entalpia de cada intervalo. Bem, daí para ver isso é só fazer o valor que está aqui, menos o valor que está aqui, o valor que está aqui, menos o valor que está aqui, e aí você vai ter o ΔH de cada um deles. Bem? E a entalpia final de cada um. Então, se a gente monta nessa representação, tanto das curvas das correntes quentes quanto das correntes frias, a gente tem condição de calcular a área em cada intervalo, certo? Como que a gente faz isso? Eu vou olhar aqui no intervalo 1, por exemplo. Vou calcular a variação de temperatura média logarítmica do intervalo 1, vendo aqui a temperatura tanto das correntes frias, né, a variação de temperatura das correntes frias, quanto a variação de temperatura das correntes quentes nesse intervalo, bem? E aí vou usar a fórmula da temperatura média logarítmica, e vou fazer o cálculo dela aqui. E vou deixar anotado que essa é a variação de temperatura média logarítmica no intervalo 1. Vou calcular no intervalo 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Bom, aí eu vou fazer o cálculo, né, do somatório da razão Q sobre H das correntes quentes. Então, no intervalo 1, eu só tenho uma corrente quente, certo? Então, só vou fazer de 1. No intervalo 2, já não. No intervalo 2, eu tenho a utilidade, que é corrente quente, tá? E tenho a corrente 2. Então, daí eu vou fazer para as duas e vou somar. No intervalo 5, por exemplo, eu tenho a corrente 2 e tenho a corrente 4. E aí eu vou fazer vou somar, né, as quantidades das correntes quentes, tanto para 2 quanto para 4. Então, eu vou ter que olhar a quantidade de calor que é trocado da corrente 2 aqui nesse intervalo em relação à corrente 4, e vou olhar o H da corrente, que foi fornecido aqui também, e que eu representei ele só para ficar mais fácil aqui da gente ver os valores que a gente está utilizando. E vou fazer o cálculo, né, desse somatório para as correntes quentes. E a mesma coisa para as correntes frias. Vou olhar nesse intervalo 1, só tem uma corrente fria. Então, o somatório vai ser a própria corrente fria, que é sobre H dessa corrente. Né, e o que aqui para essa corrente eu tenho, né, eu consigo olhar aqui embaixo, daqui para cá, quanto que vale esse Q. Certo? E então, vou fazendo o somatório 1 a 1, intervalo por intervalo, até a gente ter todos os valores de todos os intervalos, seja de variação de temperatura média logarítmica, seja de correntes quentes, seja de correntes frias em cada intervalo. E daí, com isso, nós vamos aplicar lá na fórmula do cálculo da área do intervalo, tá certo? Essa equação que a gente tem aqui atrás, e vai calcular a área do intervalo. Bem, então essa fórmula aqui, na verdade, sem o somatório, né? Porque daí a gente vai estar considerando só o intervalo. Aí, depois que a gente fizer a estimativa da área de cada intervalo, a gente vai somar todos os intervalos para ter a estimativa da área da rede de trocadores de calor. Então, vejam aqui, foi feita a estimativa
para cada um dos intervalos, e aqui no final, abaixo, a gente soma para ter a área da rede de trocadores de calor. Bem, então, só arredondando aqui, para um ΔT mínimo de 10 graus Celsius, a área total de troca térmica é estimada em 7.410 metros quadrados. Bem, então, assim, a hora que vocês forem fazer isso aqui com calma, vocês vão analisando certinho os valores que são trocados, né, de energia em cada intervalo, olhar o H de cada corrente, né, tem que fazer para vocês, né, conferirem, né, os valores aqui que a gente tem em cada um dos intervalos. Porque daí, né, a partir desse valor de área, ele vai ser necessário mais para frente para a gente calcular, fazer a estimativa do custo da rede, como eu comentei. Bem, então, para esse exemplo 2, lá naquela última aula, que é a aula 14, né, a gente pode, se a gente for verificar, fazendo um cálculo rigoroso, utilizando o H de cada corrente, né, olhando para a rede de trocadores de calor, calculando a área de cada trocador de calor, que, digamos, seria um trabalho aqui, né, bem mais árduo, né, seria bem mais trabalhoso, a gente chegaria em uma área de 8.341 metros quadrados. Então, vejam que tem uma certa diferença entre a estimativa e o que a gente realmente obtém. Mas essa diferença, como eu comentei, ela vai se propagar para qualquer ΔT mínimo que a gente for calcular. Então, no ΔT mínimo, né, a gente vai estar sendo assertivo da mesma forma. Porque a gente fez aqui a rede sem tentar minimizar a área. Tá? O que a gente fez com o método de integração foi tentar minimizar o número de trocadores de calor, montando a rede com as regras que a gente viu, né, considerando o CP das frias maior que das quentes acima do píntio e abaixo o contrário, né, esgotando as correntes quentes e frias, tá certo? Então, seguindo aquilo lá, o que a gente faz é tentar minimizar o número de trocadores de calor. Mas, assim, do ponto de vista energético, existem várias outras combinações que eu poderia fazer, mas provavelmente essas outras combinações levariam ao maior número de trocadores de calor. Certo? Mas quando a gente tem o menor, a gente tem um projeto mais simples e uma maior segurança em ter um menor custo de capital. Bem, vamos lá. Então, vamos para a parte do custo, certo? Aqui eu dividi que eu tinha colocado os dois exemplos no final, mas daí eu coloquei um exemplo antes para ficar mais coerente, né? Mas ficou ainda aqui um pouco o questionamento de onde encontrar a transferência de calor, o coeficiente de transferência de calor convectivo, né, o H. Né, usando valores tabelados, né, ou da literatura, como eu comentei, da literatura, ou dados experimentais, se a gente tiver condição de medir, ou usar as correlações dos números adimensionais, como eu comentei. Bem, agora vamos em relação à análise de custo da rede. Não só de trocadores de calor, mas de qualquer equipamento em si, né, ele pode ser calculado, né, o custo do equipamento como custo de capital mais o custo operacional. E existem correlações empíricas, valores de tabelas de fabricantes, existem técnicas, né, simuladores, várias maneiras de fazer a predição de custos de equipamento, certo? E uma delas é a utilização de correlações empíricas. Para trocadores de calor, algumas referências, como o livro do Smith, o livro do Turton, né, que estão lá no final da aula, são algumas das referências da aula, da disciplina. Uma das equações que a gente pode utilizar para fazer essa estimativa, né, é o ajuste de um modelo do tipo A mais B vezes a área elevado a C, certo? E daí isso será característico de cada rede. Também daí a gente tem que, né, buscar valores, né, de tabelas e de fabricantes que já montam trocadores de calor, que eles vão fazer essa estimativa e te dar uma correlação para calcular o custo de um trocador, por exemplo. Porque pense em um trocador a placas. Um trocador a placas, normalmente, ele é uma estrutura que você consegue montar e inserir mais placas na mesma estrutura, ou retirar placas, tá certo? Até o limite lá da distância das barras que prendem o trocador de placas. Bem, então, a gente consegue abrir ele, tirar placas e diminuir, de maneira a deixar a área que a gente precisa, a área adequada daquele trocador. Então, nós temos um custo que é fixo, né, que seria o custo da estrutura, o custo de instalação, o custo, né, dessas hastes, que, né, indifere, independente do tamanho do trocador em relação à área,
e um custo que é variável com a área. Né? Quanto mais placas nessa estrutura, maior o custo, quanto menos placas, menor o custo. Por exemplo, ou para um trocador de casco-tubo, seria o número de tubos que a gente tem dentro, representando a área de troca térmica. Então, esse seria o custo para um trocador. Se a gente possui N trocadores, né, vários trocadores, a gente pode daí estimar o custo dessa rede, aqui como sendo o custo da rede de trocadores de calor igual a N vezes A mais B vezes a área, só que aqui seria a área da rede de trocadores de calor, tá certo? Que é a que a gente fez a estimativa ali anteriormente, sobre N, né, e não a área do trocador, certo? A área da rede de trocadores. Se a gente quisesse fazer o cálculo com base na área do trocador, a gente tiraria esse N para daí multiplicar a área de cada trocador pelo seu número. Mas aqui, então, estou considerando a área da rede, que é o que a gente já estimou, por exemplo, no exemplo anterior. E o custo total da rede, daí a gente precisa somar o custo de capital, que pode ser dado, por exemplo, como uma correlação dessas aqui, com o custo de operação. E daí o custo de operação pode ser, né, o custo de eletricidade anualmente, mensalmente, o custo de utilidades, né, de geração de vapor, ou geração de água, porque de processos a gente vai ter de qualquer forma, tá certo? Então ele não entra aqui na operação. E aí, quando a gente avalia o custo, né, operacional, a gente está falando em um custo por um determinado intervalo de tempo, seja por ano, por semana, por mês. Então, a gente sempre tem que ter uma referência em relação a isso. Então, assim como em qualquer projeto, no custo de qualquer equipamento, para que a gente possa somar o custo de operação com o custo de capital, a gente precisa, digamos que, considerando um custo anual, anualizar o custo de capital, tá? Porque ele não é pago, né, ano a ano como custo de operação, certo? Ele é um valor único de investimento. E aí você pode diluir esse valor de custo ao longo dos anos de operação, do intervalo de tempo de operação desse equipamento. E para fazer essa anualização, a gente precisa estimar um período, tá certo? Que seria aqui, por exemplo, um período N, e digamos assim, uma taxa de interesse, né, em relação ao quanto a gente vai estar incorporando de custo por estar anualizando esse valor. Porque lá da engenharia econômica, não sei se vocês já chegaram a ver realmente isso lá ou não, mas, né, o dinheiro que a gente tem hoje, ele não vale a mesma coisa, né, por exemplo, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, a gente sempre tem uma taxa, né, em relação ao quanto pode render ou quanto pode desvalorizar esse dinheiro no período inicial que a gente está avaliando. Então, a gente tem que trabalhar, estipular também uma taxa de interesse para o cálculo da anualização do custo de capital e depois somar com o custo de operação. Então, digamos aqui, temos, né, dessa forma, o custo total anualizado, certo? Que é um custo que a gente pode avaliar na determinação do delta-T mínimo ótimo. E aí a gente só deve montar a rede, por exemplo, em um projeto, fazendo essa estimativa e calculando o delta-T mínimo ótimo. Daí a gente precisa fazer um estudo, né, variando esse delta-T mínimo, para avaliar como esse custo total anualizado vai variar em função do delta-T mínimo. Bem? E a gente vai fazer isso, né, com o exemplo que a gente tem aqui, mais o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, vamos lá. Então, o exemplo 2 da aula, a gente vai agora estimar o custo daquela rede que a gente viu ali no exemplo 1, para aquele valor de área que a gente encontrou. Tá? Tendo à disposição aqui algumas informações que vão permitir calcular esse custo. Certo? Por exemplo, para a mesma rede do exemplo anterior, determine o custo total da rede de calor, considerando trade-off energia e economia, né, com o valor de ΔT mínimo de 10 graus Celsius. Então, como a área do exemplo 1 foi estimada para ΔT mínimo de 10 graus Celsius, o custo que a gente vai achar aqui vai ser o custo para ΔT mínimo de 10 graus Celsius. Os dados das correntes, né, coloquei 2 vezes aqui, depois vou apagar, de processo e utilidade, são representados na tabela abaixo. Então, aqui a gente tem lá os mesmos valores que a gente viu anteriormente, né, as mesmas condições que permitem fazer a estimativa da área da rede e que a gente já encontrou.
Os custos de utilidade são, né, que a gente já tem o custo, né, foi informado pelo problema, de 120 mil megawatts por ano, dólares por megawatt ano, e de água de resfriamento 10 mil dólares por megawatt ano. E a correlação que a gente vai utilizar para fazer o custo, ou a estimativa do custo de capital do trocador. Bem, que é uma correlação naquele modelo que eu mostrei anteriormente, A mais B vezes A elevado a C. O custo de capital, então, é calculado por essa correlação, em que A é a área de transferência de calor em metros quadrados, que é a área que a gente estimou anteriormente. E aqui, né, o problema informa também, né, o período e a taxa que a gente vai considerar para fazer a anualização do custo de capital, antes de somar com o custo operacional. Então, vai ser adotado aqui uma anualização ao longo de 5 anos e uma taxa de interesse de 10%. Bem, então, se o custo de capital anualizado do trocador é dado por, tá certo? Aqui é só a parte do custo de capital, tá? Ainda não é o custo total. Né? O custo total que a gente viu lá atrás na equação era já somado com o custo operacional. Aqui é o custo de capital anualizado. É o custo de capital vezes o fator de anualização. Então, no custo de capital, a gente tem a expressão que foi fornecida, e eu, substituindo o nosso N igual a 5, para ter o valor do custo por ano, né, sendo N 5 anos, com uma taxa de interesse de 10%, ou seja, 0,1, a gente consegue simplificar aqui essa expressão para essa outra expressão aqui abaixo, que nos dá o capital anualizado, que é a função da área. Porque aqui a gente vai usar a área da rede. Então, substituindo essa expressão lá na equação que a gente tinha lá anteriormente para fazer a estimativa do custo da área, tá certo? Voltando aqui, nessa equação aqui, nós chegamos, então, né, aqui a gente vai ter, então, o número de trocadores da nossa rede e a área da nossa rede, tá certo? A área a gente determinou no exemplo anterior. O número de trocadores a gente determinou lá na aula 14, já, se eu não me engano, ou na aula 18, quando a gente construiu a rede, certo? E o cálculo do custo operacional, né, vamos deixar esse valor aqui, né, em aguarde por enquanto, tá? Vamos agora ver o custo operacional e no final a gente vai somar um com o outro para ter o custo total. O custo operacional seria o custo de vapor mais o custo de água de resfriamento. Então, o custo operacional vai ser, se a gente sabe a quantidade de utilidade quente e a quantidade de utilidade fria, por exemplo, em quantidades energéticas, né, em megawatts, que seria 7,5 para o vapor e 10 megawatts para a água, e o nosso custo já foi dado em quantidades, por exemplo, em dólar por megawatt ano, basta a gente, então, multiplicar pela demanda energética que a gente vai ter naquele ano. E vamos ter, então, um custo operacional, basicamente, de $1 milhão por ano. E agora, para calcular o custo total, então a gente vai fazer o custo de capital anualizado mais o custo operacional. E aí, somando uma expressão com a outra e substituindo os valores que a gente tem, né, ou seja, a área que a gente encontrou no exemplo 1, e o número de trocadores, que é o que a gente encontrou lá nas aulas anteriores para essa rede, que era equivalente a 7, tá certo? 5 da rede mais 2 das utilidades, a gente chega em um custo total anualizado, né, de $2.064.000 por ano, certo? Então, aqui é uma estimativa para a gente ver, a partir dessas correlações e dessas informações que a gente deveria levantar, né, na prática, para fazer esse cálculo, como estimar esse custo total anualizado. E agora, para a gente determinar qual é o ΔT mínimo ótimo de operação, né, que é o que a gente quer saber fazendo essa estimativa de análise econômica da rede. Bem, então a gente vai fazer isso, né, nas próximas aulas. E para isso, a atividade então da aula de hoje, vocês vão resolver os exercícios 1 e 2 da aula com diferentes ΔT mínimos, tá certo? Então, os integrantes do grupo 1 vão adotar um ΔT mínimo de 8 graus Celsius, os integrantes do grupo 2, um ΔT mínimo de 12 graus Celsius, e os integrantes do grupo 3, um ΔT mínimo de 14 graus Celsius. Assim, vocês podem fazer, né, eu sugiro que vocês façam separados, e depois vocês, né, confiram entre si, porque para dar certo e para a gente poder fazer essa análise na próxima aula, né, vocês têm que fazer corretamente isso, né, para vocês terem certeza de que, né, a gente vai ter aqui um comportamento
que vai ser esperado dessa maneira aqui, ó. Quanto maior o ΔT mínimo, então maior o custo total anualizado, porque sobe o custo operacional. E menor, o custo também pode subir por conta do aumento do custo de capital. Então, em algum ΔT mínimo aqui nesse intervalo, de 8 a 14, mais o valor de 10, né, que eu mostrei nesses exemplos, a gente vai poder fazer uma regressão, e a partir dessa regressão a gente vai determinar o ponto de mínimo, que seria então o ponto de mínimo, que vai nos indicar o ΔT mínimo ótimo para fazer a integração energética. Hein? Bom, aqui as principais referências da aula. Obrigado pela atenção.